Bem, para fechar essa parte de funções, eu vou apresentar aqui nessa última videoaula dessa série essa questão. Vou retomar e revisar para a gente concluir sobre essa questão de você ter vários arquivos separados para gerar um arquivo executável único. Eu coloquei aqui esse exemplo aqui, aquele exemplo da aula passada, da videoaula anterior, em que nós tínhamos dois arquivos, né, um de função e o principal, para usarmos a função quad, que é o quadrado de um número inteiro, e a função potência. Nesse caso aqui, eu fiz do jeito que a gente tinha feito até então, que é ter um programa único, um arquivo único, com include stdio para usar o printf e o scanf, e o include math para usar o poll. Então repare, o que eu fiz aqui nesse arquivo completo aqui? Ele não tem nenhuma novidade. Ele tem a função quad, começa aqui nessa chavinha e fecha aqui, fecha a função. Tem a função potência. O que a função potência faz? Ela recebe dois floats, o x e o y, cria um w aqui e retorna o w como float. Aí vem o main. O que o main faz? O main chama a quad e chama a potência. Esse é um arquivo padrão que a gente tem trabalhado. Então eu venho aqui, compilo, aqui eu linko. No caso, quando eu estou linkando o math e o stdio, e aqui eu executo. Entro com o inteiro, 4, entro com a base, entro com o expoente, beleza. Isso é tranquilo. O que a gente está querendo fazer, nesse caso nem é necessário, porque é um exemplo muito simples, mas o que a gente quer fazer é trabalhar com essas duas funções fora desse arquivo, em outro arquivo. Como que eu faço isso? Primeiramente eu queria mostrar o seguinte: se eu declarar as funções depois do main, Ctrl X, vou declarar depois do main aqui. Se eu compilar, ele vai falar que tem coisa que ele não reconhece. Potência. Aqui deu outro problema aqui. Não. Potência e quad, tá certo. Como que eu faço isso? Aí aquela ideia, eu tenho que declarar aqui primeiro. Eu vou declarar int quad int e float potência float, vírgula, float. Sucesso. Então, eu simplesmente falei, olha, programa main, existem duas funções, a quad e a potência, que não estão declaradas antes, estão declaradas depois. Ok? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, para você modularizar o seu programa, pode ser que você não queira declarar essas duas funções aqui, ó. Ctrl X, eu vou declará-las aqui, ó, include, vamos chamar aqui de quad pot.h. Eu vou criar um arquivo chamado funções, vamos chamar de quad pot.h e simplesmente vai declarar essas duas coisas aqui. Beleza, sucesso total. Se eu tirar isso aqui, problemas. Então o que esse include faz? Ele inclui essas duas linhas que estavam lá. Eu simplesmente fiz isso para organizar melhor meu programa, porque eu posso ter aqui uma lista de várias funções que eu for fazendo, e à medida que eu vou fazendo, eu vou criando elas, eu vou referenciando elas aqui nesse programa, nesse ponto H, que é simplesmente um arquivo que declara as funções.
Agora eu tenho que declará-las em outro arquivo se eu quiser modularizar. Então, o segundo passo é criar um ponto H, e o terceiro passo para você modularizar é você fazer um arquivo só de funções. Ctrl X, vou criar um novo aqui, Ctrl V, salvar, funções, duas funções, vamos chamar aqui de quad, não, porque eu posso querer colocar outras, matemática, funções matemáticas 01.c. Aqui, bem aqui eu posso incluir o math aqui, Ctrl X. Bem, nós vamos aprender como que faz o projeto aqui no Geany, mas nós vamos aprender como que faz um projeto no CodeBlocks, tá? Mas por hora eu quero que vocês usem o terminal. Então aqui eu tenho, vamos usar o terminal para a gente entender o que está sendo feito. Ops, estou no Octave aqui. Então aqui, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar funções matemáticas 01. Vou criar como? GCC funções matemáticas 01.c menos C. Eu vou só criar o objeto dela, menos LM, porque ela usa a biblioteca mesma. Beleza, o que eu fiz aqui? Eu criei o funções matemáticas 01.obj. Tá aqui a hora de criação, a data, tá? Ok? E agora eu vou linkar esse completo. O completo acabou que não é completo, né? Eu tirei ele. Tudo bem. De salvar com outro nome, né? Exemplo funções matemáticas. Completo não era esse, né? Bobeira. Tudo bem. Então eu vou compilar agora GCC exemplo funções matemáticas.c, e agora eu vou pôr o outro que eu quero linkar com ele, é o funções matemáticas 01.o. Eu vou somar a esse fonte que eu estou trabalhando, que é esse aqui, o obj que eu criei no link anterior. E aqui, menos O, que é a minha saída, vai ser um arquivo, vamos chamar exemplo 01.executável, menos LM, porque eu estou usando a biblioteca matemática. Vou lá, eu criei o exemplo 01 aqui, né? Acabei de criar. Ponto barra exemplo 01. 3, 2, 1. Ok. Então isso aqui foi para exemplificar que ao invés de usar o completo, então voltando no completo aqui, que não é mais completo, mas vou retomar, ao invés de ter esse include quad aqui, eu posso ter isso aqui, e ao invés de chamar a função, eu posso ter as funções declaradas aqui, Ctrl X. Eu vou colocar na apostila um exercício que é justamente pegar esse completo e dividir em dois arquivos, um .h com esse cabeçalho, com a declaração das funções, e outro uma função aqui. Esse mestre aqui não está aqui não. Ok? Compilou, rodou. Salvei isso aqui, não salvei não. Ctrl Z, Ctrl Z. Eu tenho um completo e tenho um separado que faz
inclui a função e eu linko com o OBJ desse aqui. Isso é importante saber, principalmente quem for mexer com programação de sistemas, em equipes de programação, entender como faz um projeto com diferentes funções, diferentes arquivos, para depois gerar um único arquivo executável.